Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ive, Carolina. Bom dia, Thaís, Carla, Célia, Ana, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Vilma, bom dia, Vilma. Hoje nós vamos iniciar uma sessão nova. É a sessão que está no capítulo 6. O capítulo 6 se chama As Lições de Amor. Sessão 3. Como abandonar o ataque. Bom dia, Edna, Camila, bom dia. Bom dia, Vivi. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Bom dia. Vamos lá, então. Então, nós estamos na página 106 do livro Texto. Então, hoje voltamos com as nossas lives. A última live que a gente fez foi na sexta-feira. Depois nós fomos a São Paulo, participamos de uma imersão no sábado o dia todo. Foi uma imersão muito profunda, com muito aprendizado. Então, muita gratidão por todos que estiveram lá pessoalmente, e os que não estiveram pessoalmente também estavam conosco lá. Estávamos todos lá unidos na nossa mente, unidos nessa mente una, que é a mente do Filho de Deus, que não acreditou na separação. Essa mente nos une. O Espírito Santo dentro de nós nos une. O amor de Deus dentro de nós nos une. Então, não importa se a gente conseguiu estar presencialmente juntos. O que importa é que nessa mente una, todos estão juntos. E como dar e receber é a mesma coisa, tudo que foi compartilhado foi recebido por todos nós. Então a gente inicia a nossa live de hoje com uma oração muito linda, que foi o tema do nosso encontro de ontem, que é o perdão. Então eu vou fazer essa oração aqui, falando sobre o perdão, que o perdão é quieto e na quietude ele nada faz. Ele não julga. Então vamos receber essa oração para iniciarmos a nossa live. Pai, hoje eu descanso na quietude do teu amor. Ensina-me a lembrar que o perdão é sereno, não impõe, não julga, não condena. O perdão nada faz, apenas remove os véus que eu mesmo coloquei
diante da verdade. Ele não busca mudar o mundo, mas simplesmente deixa de dar poder à ilusão. Na calma do silêncio, entrego-te todos os pensamentos de ataque, toda a dor e toda a culpa. Que eu aprenda a olhar com a visão de Cristo, vendo apenas inocência, onde o ego me mostra erro. Que a quietude do perdão me envolva e que, sem esforço, eu perceba que só o amor é real. Assim, meu coração se abre e na mansidão encontro a paz que sempre esteve em mim. Amém. Amém. Então, como nós trouxemos ontem, né, o perdão, a gente pode dizer que o perdão é um dos pilares do livro Um Curso em Milagres. O perdão verdadeiro, o perdão que nós queremos aprender. Né? Não o perdão que a gente aprendeu com o nosso ego, né? Que o livro também chama na canção da oração, no suplemento da canção da oração, ele usa o perdão do ego como o perdão para destruir. Né? Não. O perdão que a gente quer aprender é o perdão do Espírito Santo, o perdão para nos curar, o perdão para a gente poder se lembrar de que nada aconteceu. A separação do nosso pai nunca ocorreu. E se nunca ocorreu, não existe pecado. Consequentemente, não existe culpa. Então, é esse perdão que a gente quer aprender. Então, nós estamos aqui, né? O Espírito Santo, estamos aqui, com a mente aberta, coração aberto, né? Para a gente receber esse novo aprendizado sobre o que é o perdão verdadeiro. Como eu pratico esse perdão? O que é, talvez seja até fácil a gente entender através de uma leitura, através da parte teórica, mas a gente quer ir além. A gente quer aprender a praticar o perdão verdadeiro, porque nós sabemos que através dos ensinamentos do livro Um Curso em Milagres, o perdão verdadeiro é o caminho para o nosso despertar. Então vamos juntos, vamos aprender juntos o que é o perdão verdadeiro. Vamos junto. Então nós vamos iniciar a sessão 3, como abandonar o ataque, do capítulo 6, as lições de amor, página 106 do livro texto. Vamos lá então. Quer começar, bem? Posso começar. Então, vamos lá. Parágrafo 1. Como já enfatizamos, toda ideia tem início na mente de quem a pensa. Portanto, o que se estende da mente ainda está nela e ela conhece a si mesma por aquilo que estende. A palavra conhecer, entre aspas, está correta aqui, porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente através da sua percepção imparcial, da percepção imparcial do Espírito Santo. Por não atacar nada, ele, o Espírito Santo, não apresenta nenhuma barreira para a comunicação de Deus. Portanto, o que é nunca é ameaçado. A tua mente, que é como a de Deus, não pode jamais ser profanada. O ego nunca foi
nem nunca será parte dela. Mas, através do ego, tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. Tu tens te ensinado a acreditar que não és o que és. Eu vou repetir. Tu tens te ensinado a acreditar que não és o que és. Não podes ensinar o que não aprendeste, e o que ensinas, tu fortaleces em ti mesmo, porque o está compartilhando. Cada lição que ensinas, tu estás aprendendo. Sinto que é importante aqui ficar claro para a gente, né, o que é ensinar. Porque a gente pode ler, né, essa palavra ensinar e a gente tem uma definição na nossa mente, o que é ensinar, né, o que é ensinar. E ensinar para um curso em milagres é o que eu acredito que é verdadeiro. O que eu acredito que eu aceito como verdadeiro na minha mente, através dos pensamentos, eu estou ensinando isso. Então, porque é isso que eu estou experimentando. E é isso que eu estou demonstrando, né? Então, esse é o ensinar. Então, o que é que eu estou ensinando? Ou seja, o que é que eu estou acreditando? Em quem eu estou acreditando? Em quem eu estou acreditando é o que eu estou ensinando. E tudo vem desse ponto em que eu decidi acreditar em um professor, né? Lembrando que parece que a gente tem dois aqui, né? Nessa mente dividida, enfim. Então, como ele disse, né? Através do ego, né? Ele fala que, né? O ego nunca foi, nem nunca será parte da mente, né? Mas através do ego, tu podes ouvir, ensinar e aprender o que não é verdadeiro. Então, é isso que eu estou ensinando a cada momento. É isso que eu estou compartilhando, né, na verdade. Aí entra, né, aquela... Ou eu estou projetando, ou eu estou estendendo, né? Então, é isso, assim, que eu sinto aqui. Ótimo. Que bom. E aí, né, cada lição que ensinas, tu estás aprendendo, né? Então, tudo aquilo que eu mantenho na minha mente e acredito, eu reforço, né? E a gente já leu, né? Acho que a gente já leu, né? Aquela sessão de... Acho que sim. Que Jesus falava que o ego tem a ideia de que se ele projeta, ele vai ficar livre, né? Mas a mente, ela só conhece, ela compartilha para reforçar, né? Essa é uma lei da mente. Então, quando eu estou projetando, eu só estou reforçando
as crenças que o sentimento, enfim, o conteúdo, né, que eu tô mantendo na minha mente. Eu penso que se eu projeto, eu tiro a culpa, né, da mente, e projeto ela para fora. E ao contrário, né? Quando eu penso que eu projeto, eu tô reforçando, né? Porque é, é impossível compartilhar algo que não é verdadeiro. Por isso que eu só reforço em mim, né? É impossível. E eu só consigo estender aquilo que é verdadeiro, que é o amor, né? É, o amor, a paz, a alegria de Deus. É, o medo, a culpa, a raiva, isso tudo, por ser ilusão, né? É impossível eu compartilhar isso, né? Eu só reforço. Reforço e ensino a mim mesmo. E reforço, e reforço, e reforço, né? Então, é uma decisão, né? Perfeito, perfeito, é isso. É como a Paty trouxe, né? A mente, a nossa mente, que está identificada com o ego, que acreditou na separação, ela foi feita para projetar. Então, a nossa mente aqui no mundo, ela foi feita para projetar. Então, como a Paty trouxe, né, e falou muito bem, né, a gente pode fazer uma nova escolha, né, para a gente mudar, vamos se dizer, essa projeção da nossa mente para a extensão do Espírito Santo. Essa é uma decisão que nós podemos tomar. Como nós acreditamos que nós temos uma mente dividida, né? Então, uma parte da nossa mente pensa com o sistema de pensamento do ego e a outra parte da nossa mente, né, pensa com o sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, Jesus fala que a gente tem o poder de decisão na nossa mente. Então, ao invés de ficar projetando culpa, ataque, medo, a gente pode estender, né, esse amor do Espírito Santo. Lembrando que, né, eu quero reforçar aqui para mim, eu falo isso praticamente todos os dias, vou falar mais uma vez, né? A extensão do Espírito Santo, ou a escolha para o Espírito Santo aqui no mundo, é sempre um pedido de amor, ou uma expressão de amor. Então, quando ele fala que a palavra conhecer está correta aqui, porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente, né? Vamos lembrar, né, que lá na introdução, no prefácio, né, Jesus fala para a gente o que é o conhecimento para o livro Um Curso em Milagres. Ele diz assim: conhecimento é verdade e está sob uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Então, o conhecimento é a verdade. A verdade é que nós nunca nos separamos do nosso Pai. Então, essa mente dividida é uma crença. Essa mente dividida é uma armadilha para a gente não voltar para a nossa mente, aonde a gente tem que fazer a correção sobre essa crença na separação. Então, o mundo é uma distração. O mundo é uma projeção da nossa mente. O mundo a gente acha que é a causa de tudo o que acontece conosco. Mas, na verdade, o livro O Curso em Milagres diz que a causa está na nossa mente. Então, o mundo nada mais é do que uma projeção da nossa mente. E se é uma projeção da nossa mente, a gente pode voltar para a nossa mente e decidir novamente. Agora, por esse novo professor, como a Paty trouxe, o professor do amor, o professor que estende o amor, o professor que é um reflexo de Deus na nossa mente, que é o Espírito Santo. Então, que a gente possa se lembrar que esse poder de decisão, né, que o Ken Wapnick chama de tomador de decisões, ele está na nossa mente, ele não está no mundo.
Então, isso é muito importante a gente se lembrar. A gente acha que a gente não tem o poder de mudar a nossa mente. Nós temos sim, porque se nós projetamos esse mundo, nós temos o poder de reverter essa projeção através da extensão do amor do Espírito Santo. Parágrafo 2. É por isso que tens que ensinar apenas uma lição. Se é que vais ser livre de todo conflito, tens que aprender só com o Espírito Santo e tens que ensinar só através dele. Tu és só amor, mas quando negas isso, fazes do que és algo que tens que aprender a lembrar. Eu já disse que a mensagem da crucificação foi: ensina só o amor, pois é isso que tu és. Essa é a única lição perfeitamente unificada, pois é a única lição que é una. Só ensinando-a podes aprendê-la. Conforme ensinas, assim aprenderás. Se isso é verdadeiro, e de fato é verdadeiro, não te esqueças de que o que tu ensinas está ensinando a ti mesmo. Vamos lá. Vamos receber, porque isso é muito importante. Conforme ensinas, assim aprenderás. Se isso é verdadeiro, e de fato é verdadeiro, não te esqueças de que o que tu ensinas está ensinando a ti mesmo. E naquilo que projetas ou estendes, tu acreditas. Então, a todo instante, nós estamos ensinando para nós mesmos. Então, por isso a importância da gente escolher o nosso professor. Se a gente continuar imerso no sistema de pensamento do ego, a gente vai continuar projetando para fora do mundo ataque, medo, culpa. E é isso que nós vamos enxergar. Agora, se a gente faz a opção pelo Espírito Santo, a gente vai estender esse amor para o mundo. E a gente vai ver no mundo o reflexo desse amor de Deus. E aí, sim, é a prática do perdão. É aí que nós queremos aprender, Espírito Santo. Como se faz isso? Nós não aprendemos ainda, mas nós estamos com a nossa mente aberta para aprender. Que ensina só o amor, pois é isso que tu és. Nós queremos aprender. O que é isso, Espírito Santo? O que é ensina só o amor, porque é isso que tu és? Parece que isso é uma meta inatingível aqui no mundo. Mas isso, quem está falando para a gente é o nosso ego. Então, tem uma sessão muito linda que nós lemos, eu acho que não faz muito tempo, que se chama A Crença Inacreditável. A crença de que nós nos separamos do nosso Pai. Então, a gente abre a nossa mente agora, Espírito Santo, para você nos ensinar que nós não queremos mais projetar, e sim estender o seu amor. É isso, e a gente precisa ser ensinado mesmo. E em todas as situações, né? Que às vezes é fácil, né? Ensinar esse amor Uhum. ali, em alguns lugares, né? Mas aí tem aqueles momentos que às vezes a gente encontra pessoas, aliados, e a gente começa a metralhar todo mundo, né? Então, é um ensinamento mesmo que a mente, ela precisa ser treinada, né? Por isso que realmente, né, na forma não muda nada, mas no conteúdo muda tudo.
né? Eu não vou mais, né? Não adianta eu não adianta nada eu fazer uma coisa, né? Assim, não é nem fazer, não adianta. A mente ela precisa mudar. Ela precisa mudar a maneira dela operar aqui, né? Ela precisa entregar esse desejo de se aliar a um irmão contra outro. Ela precisa, né? E é isso que muda. E aí, às vezes, as conversas mudam. Às vezes, você não vai mais entrar, né, em conversas que vai justificar o ataque de alguém, né? Então, é muito importante isso, né? Porque, às vezes, a gente lê isso dentro de um círculo, né? Ali é fácil, né? Você tá. Só que acredito não, né? O convite de Jesus e o fim do conflito é a todo momento, né? E acredito, pelo menos é a minha, e acredito que seja a oração de todos aqui, né? Fim do conflito. O conflito terminar, ele precisa ser estendido para todos, né? Para todos os momentos. E não só momentinhos ali, né? Agora, tem um posicionamento na mente, sabe? E eu tenho uma oração muito sincera mesmo para isso, assim, não defender nada, sabe? Não defender no sentido, não defender, sabe, esse sistema de pensamento do ego, porque quando a gente compra, quando a gente se une com um aliado para metralhar, a gente está defendendo esse sistema, né? Ou quando a gente, sabe, se une assim nesse lugar, sabe? Então, eu não sei, né, como que isso vai aparecer no cenário de cada um. Então, por isso que é importante, né, não esconder o que você está sentindo, né? Não, não abafar, não, não esconder mesmo, porque esconder o que você sente, você está defendendo um sistema, né? Então, por isso que aí é importante, né, nas conversas com Jesus, ir entregando mesmo, né, tudo isso. E, obviamente, quando se pegar, né, nesse lugar de ataque, né, de ataque verbal mesmo, ou mental, né, gente? Porque ataque mental e verbal é a mesma coisa, né? Eu posso estar falando amor aqui, metralhando a pessoa aqui, né? Enfim, então a gente pode escolher de novo, mas a gente precisa ver o quão mesquinhos nós somos. A gente precisa ser muito honesto, sabe? Com todo pensamento que passa em todo o tempo, quando a gente está unido ali, né? E não aceitar mesmo isso como verdadeiro, né? Mas tá ali, mas reconhecer que tá ali, que tem um desejo de ver no meu irmão que ele, sei lá, é isso, é aquilo, não sei o que, né? Tá ali na. Então, eu tenho um desejo muito profundo mesmo, assim, e acredito que todos vocês têm, sabe, de realmente eliminar o conflito. Não é amenizar, né? Não é passar aí, sei lá, 2, 3 dias bem. Eu tenho um sim bem grande para isso. E aí conteúdos vão vir, né? Quando você tem esse sim, os conteúdos vão chegar.
E aí é importante também, né, quando esses conteúdos chegam, é, é eu lembrar, né, que a resposta está em tudo, né? Então, tá em todas as cenas, né? Então é muito, muito importante, assim. E, e olhar mesmo junto com Jesus para tudo que chegar, escolher de novo, né? E é isso. Tem a parte que é do Espírito Santo, né? E dentro do perdão, né? Tem a parte que é dele, que é desfazer isso. E a nossa parte é não proteger o falso. Essa é a nossa parte. Né? A partir do momento que, óbvio, né? Tem o primeiro passo ali que eu, né, tiro do mundo, trago para minha mente, reconheço que está na minha mente, né? Que são as minhas crenças, né? É no que eu estou escolhendo acreditar, enfim. E aí a minha parte é só não proteger isso, não esconder isso, né? Então, e aí entregando para ele, né? E para ele ir desfazendo e nos lembrando, né? Que realmente nada aconteceu, né? Então, é isso. É importante, né? Eu acho que aqui também, né, amor, tem um outro aprendizado muito importante, né, para nós que estamos seguindo, vamos se dizer, a orientação do Espírito Santo através dos ensinamentos do livro Um Curso em Milagres, né, que é o dar e receber são a mesma coisa, né? Jesus fala isso no livro inteiro, seja no livro Exercícios, seja no livro Texto, ele está sempre falando de forma diferente, mas ele está falando sempre o mesmo conteúdo. Aqui ele está dizendo, nesse segundo parágrafo, ele fala a mesma coisa. Ele diz assim para a gente: conforme ensinas, assim aprenderás. Se isso é verdadeiro, e de fato é verdadeiro, não te esqueças de que o que tu ensinas estás ensinando a ti mesmo. Então, nós sempre estamos ensinando ou sempre estamos aprendendo para nós mesmos, porque em última instância não tem ninguém fora da nossa mente. Então, por isso que o dar e receber é a mesma coisa, né? Como eu disse, na lição 158, que foi tema da nossa imersão em São Paulo no sábado, Jesus diz assim: essa lição se chama Hoje Aprendo a Dar como Recebo. Então, ele está sempre falando isso para a gente, né? Então, é o que a Paty falou. Nós temos o poder de escolha. Se a gente quer continuar com o nosso ego sendo o nosso professor, ou agora se a gente pode escolher o Espírito Santo. Esse é o poder que nós temos. Como a Ana colocou aqui agora, não vou usar o meu próprio aprendizado, né? O que quer dizer isso? Se a gente for continuar usando o nosso próprio aprendizado, quer dizer que a gente continua escolhendo o nosso ego para ser o nosso professor, e não o Espírito Santo, né? Então é muito importante, né? Se eu continuar usando como meu professor o ego, eu vou continuar aprendendo o que o ego me ensinou até hoje, né? E vou continuar vendo fora de mim ataque, culpa, medo, tudo isso, né? Então, vamos nos lembrar que sempre que a gente dá, a gente está dando a nós mesmos. Exato. A Vivi escreveu aqui, ó, no momento de usar a metralhadora, né? Hum. Como antes, podemos fazer para parar, né? Não, podemos Para fazer isso não para isso não acontecer. acontecer. Hum. É, eu, assim, da minha experiência aqui, quando eu vejo minha mente indo, né? Eu às vezes, né? Eu sei lá, se eu tô com alguém, ou num grupo de WhatsApp, enfim, né? De amigos, né? Eu vejo a tentação de confirmar o erro, né?
E às vezes confirmo, né? E aí depois que eu confirmo, eu olha lá, eu querendo me separar, né? Hum, Olha, eu atacando a mim mesmo, né? E aí, enfim, escolho de novo. E muitas vezes chega o pensamento, né, ali, não, hoje eu não vou, sabe? Chega o convite, o pensamento para você se unir ao ataque, né? Porque essa união com pessoas, com aliados, é a união do ataque, né? Onde você, ou mesmo quando você só ataca, né? Ataca mentalmente, né? Assim, com pensamentos, enfim, e acreditando que esses pensamentos são verdadeiros, né? Sobre aquela pessoa, sobre a situação. Aí a gente vai, sabe? E aí às vezes eu me lembro, poxa, mas eu não quero a paz de Deus, uhum, né? Então eu preciso ir soltando. E nesse, cada vez que você solta, ou cada vez que você ataca, mas depois logo em seguida vê e escolhe de novo, a mente ela tá acostumada assim, né? Aí ela começa, sabe? Ela começa a diminuir isso e começa a pegar no tranco, sabe? Para voltar, sabe? uhum. Então, e aí é o que você escreveu embaixo, Vivi, estar muito atento. Quando você tem um sim, naturalmente você vai estar, né? É o que a gente sempre fala. Depois que a gente viu, não é impossível desver, né? Você vê ali a mente atacando, você vê ali, você acreditando nos próprios julgamentos, né? Então, que faz tudo parte, né, gente, desse processo. Mas aí a gente só vai, cada vez que a gente escolhe de novo, cada vez que a gente desiste de acreditar num pensamento, a mente ela vai mudando, né? Hum, Então, ela está mudando de sistema de pensamento, né? Então, por isso que às vezes a gente sente, a gente, pelo menos eu já senti isso, um peixe fora d'água, porque para eu pertencer, eu preciso concordar com o meu amigo, meu irmão, que o meu outro irmão é um idiota, entende? Para eu pertencer. Então, por isso que às vezes a gente sente mesmo, sabe? Deslocado, mas só lembra que a mente só está sendo deslocada para trabalhar num outro sistema. Você não precisa não ser mais amigo das pessoas que você tem. Você só vai estar ali para amar. Olha lá. E para amar, eu não preciso concordar com meu irmão, hum, né? Eu só preciso estar ali. hum. É isso. É isso. A Ana trouxe passado como a luz que há de me guiar agora. Aprendizado em dosagens a cada segundo. É isso, Ana. É como, vamos a uma metáfora, que é uma analogia de a cura, né? O perdão é como se fosse uma pílula. Toda vez que a gente aceita o perdão, é como se a gente tomasse essa pílula, né? E essa pílula curasse a nossa mente que pensa com o sistema de pensamento do ego, né? Então é a pílula do perdão. São doses, são pequenas doses que a gente vai aprendendo e vai aceitando o amor que já está dentro de nós. Uhum. A Cris, a Cris colocou aqui no treino, percebo a repetição do ataque até não suportar mais esse desejo insano. Realmente é insistir e confiar. O amor vai nos pegar. É isso, Cris. É isso. É isso. É E isso aos mesmo. poucos a gente vai olhando, né? Aí a gente vai vendo a falta de integridade da mente, né? Pô, peraí, a minha oração não é essa.